Olá pessoal, vamos então começar agora a resolução da prova CPCAR 2004, que foi realizada no ano de 2003, 12 de agosto de 2003, para ser mais preciso. Então vamos lá. Dados os conjuntos A, B e C, tais que A, né, entre colchetes aqui, A menos A interseção B, então se eu pego A e tiro o A interseção B, eu estou pegando só essa parte aqui. E se eu faço a interseção com B, bom, o A, essa partezinha aqui não tem interseção com B. Então, o resultado disso aqui tudo é conjunto vazio, tá? Então ele fala assim, olha, pode-se afirmar, C não está contido em A vezes B. Bom, A vezes B, se o A e o B forem conjuntos vazios, pode estar contido sim, né? Então, o C poderia estar contido aqui. O número de elementos de A menos B é menor que o número de elementos de B? Eu não posso afirmar isso, eu não tenho nenhuma informação sobre A e B. Né? Essa informação que ele deu aqui pra gente, a única coisa que a gente concluiu foi que o C era igual ao conjunto vazio. O número de elementos de A interseção C, gente, a interseção de um conjunto com um conjunto vazio é o próprio conjunto. Então, A interseção C é o conjunto A. É maior que o número de elementos de A união B menos N de B. A união B menos... Se eu pegar aqui o número de elementos de A união B e tirar o de B, eu vou estar aqui apenas com os elementos... se o conjunto B fosse conjunto vazio, só para você ter uma ideia, o número de elementos de A união B seria o número de elementos de A e o número de elementos de B seria 0. Isso aqui daria igual ao número de elementos de A. Então, aliás, gente, aqui interseção com C, né? A interseção com C vai ser conjunto vazio. Não tem como isso ser maior do que nada, né? Porque aí daria conjunto vazio. Então, essa aqui está errada. Eu estava vendo, achei que era união. Vi errado aqui. E para finalizar, nossa resposta seria B interseção com C, que vai dar conjunto vazio, é igual ao número de elementos de C. O número de elementos de Z seria conjunto vazio, então seriam 0 elementos para um, 0 elementos para outro. Daria certinho aqui. Beleza? Bom, gente, nessa questão ele fala que n ao quadrado é igual a 608.400. Aqui o n, a gente pode considerar o n aqui diferente de 0, diferente de 1. Ficou alguma coisinha faltando aqui na questão, tá? Mas isso não vai influenciar não na resolução. N menos 1 ao quadrado será obtido mediante acréscimo de uma unidade a n ao quadrado e do resultado subtrai-se o número, cuja soma dos algarismos é igual a... Gente, n menos 1 ao quadrado é igual a n ao quadrado menos 2n mais 1. Então ele falou, olha, então n menos 1 ao quadrado será obtido mediante um acréscimo de uma unidade a n2, porque n menos 1 ao quadrado vai ser n ao quadrado mais o acréscimo de uma unidade a n2, e do resultado subtrai-se um número. Qual foi o valor que a gente subtraiu aqui? O valor que a gente subtraiu aqui foi o 2n. Então ele está querendo saber um número cuja soma dos seus algarismos ele quer saber qual é o valor desse número que a gente subtraiu. Ele quer saber o número 2n. Então eu vou descobrir o n. Para descobrir o n, eu vou fazer a fatoração dos 608.400. Para fazer a raiz disso aqui, eu vou fazer aqui 2, 3, aqui 3, 0, 4, 2. Bom, só um detalhe aqui, gente, é que como tem dois zeros, eu vou deixar esses dois zeros para lá. Daqui a pouco eu falo sobre isso, esses dois zeros. 2 aqui, 2, aqui vai dar 1, 5, 2, 1. Não dá por 2 mais, isso aqui vai dar 1 mais 5, 6, 7, 8, 9, dá por 3, aqui vai dar 5, vai dar 0, vai dar 7, dá por 3 de novo, dá 1, dá 20, aqui vai dar 6, vai sobrar 2 aqui, 27 dá 9, dá 13, sobra 1. Então isso aqui deu 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Só que o nosso número era 608
6.400, que na verdade é 6.084, que é esse número que a gente faturou aqui, vezes 100. Então esse aqui é o n ao quadrado. Como eu quero o n, eu vou passar como raiz quadrada de 6.084 vezes 100. A raiz de 6.084, olha, o 6.084 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 13. Vamos deixar aqui claro para você, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, e ainda tem um vezes 100. Então, 2 ao quadrado, a raiz disso fica 2, 3 ao quadrado, a raiz disso fica 3, 3 ao quadrado, a raiz disso fica 13, vezes 10. Então, isso aqui ficou 6 vezes 13, 6 vezes 13, vezes 10. 6 vezes 13 dá 78, vezes 10 é 780. Então, o n vale 780, mas eu quero 2n. 2 vezes 780 é igual a 2, vai dar 1.560. Então, ele quer a soma desses algarismos. 1 mais 5, 6, mais 6, 12. Letra A, nossa resposta. Beleza? Bom, gente, aqui ele fala numa avenida que mede 15.750 metros a partir do início, a cada 250 metros é uma parada de ônibus e a cada 225 é uma parada de bonde. A quantidade de pontos comuns da parada de ônibus e bonde é dada por um número no intervalo. Então, se eu tenho um ônibus aqui e um bonde aqui nesse ponto, aí passaram 225 metros, eu tenho um bonde. E depois de 250 metros, eu vou ter um ônibus. Quando que eles vão se encontrar de novo? Bom, esse é o típico exercício de MMC. Então, eu vou fazer MMC entre 225 e 250. Aqui dá 2, dá 125, dá 225, dá 3. Aqui dá 75 e aqui dá 125. Gente, pode fazer a conta normal, tá? Montar a continha e ir fazendo. Eu até recomendo, já perdi uma questão que me fez não passar na prova, inclusive da EPICAR, por conta de dividir por 2 errado. Então, faz a conta. Aqui, 3 dá 25, aqui se eu errar, eu gravo de novo o vídeo. Você, se errar, perde uma questão, isso faz toda a diferença na prova. Então, fazendo aqui a fatoração, isso aqui ficou dessa forma. Agora, aqui para facilitar a conta, esse 2 com esse 5 viram 0. 3 vezes 3, 9. Vezes 5, 45. Vezes 5, 225. Então, MMC entre 225 e 250 deu 2.250. Como a avenida mede 15.750 e eu dividi 2.250, que a cada 2.250 eles se encontram, né? A cada 2.250 eu vou ter um ônibus com um bonde juntos, cada 2.250 metros. Então, quantos que eu vou ter aqui? Isso aqui vai dar 7, isso aqui vai dar 0, 35 sobe 3, aqui vai dar 14, 15, 16, 17, vai 1, 14, 15, então aqui deu 0, né? Então deu 7, eu vou ter 7 distâncias dessa, inclusive aqui as respostas não tem como você errar, porque os intervalos são muito grandes, mas é importante que você veja o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 espaçozinhos de 2.250. Mas quantos pontos comuns de ônibus e bonde que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se tivesse a resposta 7 e 8, muita gente marcaria. Mas ele pediu aqui qual intervalo pertenceria, seria esse intervalo de 0 a 25, não tinha nem como ser muito diferente disso, beleza, gente? Então, fechou aqui a questão. Bom, na questão aqui ele fala a média de notas no primeiro bimestre em matemática dos 100 alunos da EPICAR foi 72,5. Então, a gente sabe que média é a soma dividida pela quantidade.
Então a média foi 72,5. A soma das notas dividido pela quantidade de alunos, foram 100. Jogo 100 multiplicando, a gente descobre que a soma das idades deu 7.250, né? Beleza, já tiro isso aqui, primeira frase, né? Aqui, retirando-se a nota de um desses alunos, encontrou-se uma nova média aritmética de 72,3. Então agora a média é 72,3 e a nova soma é a soma anterior menos a nota de um aluno, que é x. E o que acontece? Se eu tirei um aluno, eu não tenho mais 100 alunos, eu tenho 99 alunos. Jogo 99 multiplicando, 72,3. 72,3 vezes 99, isso aqui dá 7.157,7, é igual à soma anterior, que é 7.250 menos x. Jogo o x para cá, ele passa somando, aqui fica 7.250 menos 7.157,7. A nota do novo aluno, menos 7.250 aqui, vai dar 92,3. Essa era a nota do aluno que tinha anteriormente. Só conferindo as contas, só dar uma conferida nas contas aqui. 72, eu tô achando estranho uma coisa aqui, gente, que eu vou até comentar com vocês. Isso aqui, a média menos 7.250, isso, 92,3, beleza? Então a nota seria essa e a resposta seria a letra C, tá? Aí o comentário que eu queria fazer é o seguinte com vocês, olha. Repara o seguinte, repara que a média, ela diminuiu. Se ela diminuiu na hora que você tirou um cara, era porque a nota dele era maior que a média, ou seja, ela fazia a média subir. Então na hora que você tira esse cara, a média desce. Então já era importante você saber disso. Nesse caso aqui não ia ajudar muito, mas é bom que você fique atento a isso. Aí vai que você acha 63. Poxa, 63 é menor que a média, né? Então você deu algum vacilo em algum momento, beleza? Então fechou. Uma pessoa aplica certa quantia de dinheiro a juros simples de 5% ao ano. No fim do primeiro ano, reúne o capital de juros e coloca 5/7, aplica certa quantia de dinheiro. Então, x a 5% ao ano durante um ano. Então, né, capital, taxa, vezes tempo, CIT. Isso aqui deu 0,05x. Então, ao final de um ano, ele aumentou o capital dele para 0,05 em 0,05x. Então, ele tinha x, aumentou 0,05x, deu 1,05x, é o que ele tem agora. No final do primeiro ano, reúne o capital e os juros. Beleza, reuni aqui. Agora ele tem 1,05. Coloca 5/7 da nova quantia, juros simples de 4% ao ano, e o restante a juros simples de 6% ao ano. Recebe assim 672 de juros ao final de 2 anos. Então, pegou isso, colocou uma parte a 4% ao ano, outra parte a juros simples de 6% ao ano, e no final de 2 anos recebeu os juros. Isso aqui é os juros, não é o montante, é os juros. Com base nisso, podemos afirmar que o capital primitivo, que é o capital primitivo x, é um número cujo algarismo da centena é igual a. Tá? Então, ele quer o algarismo da centena do x. Então, vamos lá. Se eu pegar agora os 5/7 do novo capital, né, que eu tenho, que é 1,05x, colocar uma taxa de 4% ao ano durante um tempo de 2 anos, esse aqui vai ser os juros gerado. E eu peguei o resto de 5/7 é 2/7 do 1,05x, é uma taxa de 6% ao ano durante 2 anos. Isso tudo deu os juros de 672, tá? Então aqui, fazendo as contas, a gente pode fazer aqui em cima o 5
vezes 2 dá 10, corta um zero aqui de baixo. O 1,05, ele dá para dividir por 7, né? Dá 0,15. Então, aqui dá 0,15. E 0,15 vezes 4 dá 0,6x. Sobre 10, ainda tem o sobre 10, né? Então, 0,15 vezes 4 dá 0,6, dividido por 10 dá 0,06x. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer 1,05 por 7 dá 0,15. E de como é que você imaginou? Como é que você sabia que o 1,05 dava por 7? Porque ele era o único número aqui que podia ser por 7. O 5 não dava, o 4 não dava, o 2 não dava. Então eu usei o 1,05. Eu imaginei e realmente deu. Então aqui é 2, aqui vamos fazer a conta aqui, 2 vezes 0 vezes 0,15 vezes 6 vezes 2, tudo isso dividido por 100 vai dar 0,036x. Tudo isso é igual a 672. Então isso aqui dá, somando com o 0,06, dá 0,096x, é igual a 672. Então, o x vai ser o 672 dividido por 0,096. O x vai ser 672 dividido por 0,096, deu 7.000. Então, esse era o valor de x. O exercício me pediu o algarismo das centenas do x. Então, o algarismo das centenas era o zero. E aqui está a nossa resposta. Beleza? Fechou a questão. Bom, gente, o valor da expressão, então 6,25 vezes 10 a menos 2 elevado a 1/4. E aqui eu vou fazendo por partes, vou começar por aqui, tá, gente? Então aqui, ó, 6,25 é 625 vezes 10 a menos... Aliás, 6,25 é 625 vezes 10 a menos 2. E ainda tem esse 10 a menos 2. Edi, por que 6,25 é 625 vezes 10 a menos 2? Aí... Isso aqui eu não vou explicar aqui na prova, você tem que aprender isso na teoria, tá bom? Que é transformar decimal para fração e depois fazer a potência de 10 virar virar base 10 com expoente negativo, isso aí eu não vou explicar aqui. Então aqui é elevado a 1/4. Então tudo isso aqui está elevado a 1/4. O que é elevar a 1/4? É fazer raiz quarta, tá? Dividido por 6,4. 6,4 é 64 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2. E tudo isso está elevado a menos 1/3. Menos 1/3. Então tá, então isso aqui está elevado a menos 1/3. E tudo está elevado a menos meio. Tá? Então tudo está elevado a menos meio. Bom, aqui vai ficar raiz quarta. 625 é 5 elevado a 4, se você fatorar direitinho. 10 a menos 2, 10 a menos 2 dá 10 a menos 4. Sobre 64, gente, é 2 elevado a 6. E aqui 10 a menos 1, 10 a menos 2 dá 10 a menos 3. Tudo isso está elevado a menos 1/3, que está elevado a menos meio. Aqui em cima vai ser tranquilo. Raiz quarta de 5 a quarta vai ficar 5 elevado a 1. Raiz quarta de 10 a menos 4 vai ficar 10 elevado a menos 1. Faz o expoente aqui, divide os expoentes pelo índice da raiz. Aqui embaixo, eu vou dar uma arrumada. Isso aqui é 2 elevado a 6, que está dividido por 10 a 3, porque o expoente negativo faz o 10 ir para baixo. E tudo isso é elevado a menos 1/3. E tudo está elevado a menos meio. Vou jogar aqui para a esquerda, tá, gente? Vamos para cá. 5 elevado a 1 vezes 10 a menos 1. Daqui a pouco a gente mexe nisso. Dividido aqui, ó, como está elevado a menos, eu vou inverter a base. Vai ficar 10 a 3 sobre 2 a 6. E como é 1/3, eu vou fazer a raiz cúbica disso. E tudo, a fração inteira, está elevada a menos meio. Bom, 5 vezes 10 a menos 1 é 5 sobre 10. E aqui a raiz cúbica de 10 a 3 fica 10. E a raiz cúbica de 2 a 6 dá 2 a 2. E tudo está elevado a menos meio.
5 por 10 dá meio. Aqui fica 10 por 4, tudo elevado a menos meio. Vou jogar aqui para baixo. Então fica meio. O 5 e o 4 dá para dividir por 2, fica 5 sobre 2. Tudo isso elevado a menos meio. Então fica meio, 2 quintos. Tudo isso elevado a menos meio. Cortou o 2 com 2, fica 1 quinto elevado a menos meio. Inverte aqui, fica 5. Inverti a base, troca o sinal, elevado a meio. E elevar a meio é a mesma coisa que fazer raiz quadrada. Então, no final das contas, a resposta deu raiz quadrada de 5. Beleza? Vamos lá. Duas cidades A e B distam entre si 500 km. Uma tonelada de carvão custa 3.000 em A e 3.800 em B. Sabe-se que o frete de uma tonelada de carvão custa R$ 6,00 por quilômetro vindo de A e 5 km vindo de B. E que C é um ponto localizado entre A e B. Então, eu tenho aqui a cidade A, eu tenho aqui a cidade B, e eu tenho um ponto C localizado entre A e B. É o ponto C aqui. Sobre a linha AB, distante de A, vamos lá, é um ponto localizado entre A e B. A distância AC sobre a linha B, distante de A, que o carvão há de sair ao mesmo preço que venha de A, quer venha de B. Em quilômetro é um número múltiplo de. Então, ele quer saber essa distância de A até C. Olha, a distância AC sobre a linha B, distante de A, que o carvão há de sair o mesmo preço nas duas. Olha, o preço de A, do carvão de A, ele é R$ 3.000, 3.000, mais R$ 6,00 vezes o número de quilômetros, que no caso de A para C foi X. De C para B, olha, A para B são 500 quilômetros total, de A até B. Como aqui já tem X de A para C, aqui de C para B vai ser o total menos a distância de A para C. Então, ele quer que o custo de A para C, que é 3.000 mais 6 vezes X, que é o preço fixo, que é os 3.000 do carvão, mais R$ 6,00 por quilômetro. Então, R$ 6,00 vezes o número de quilômetros. Isso ele quer que seja igual a saindo do B. Saindo do B, eu pago 3.800 no B, mas eu pago R$ 5,00 por quilômetro. Então, de C para B foram 500 menos X. E aí, fazendo a conta agora, 3.000 mais 6x é igual a 3.800, mais aqui os 5 vai multiplicar os dois, vai ficar 2.500 menos 5x. Joga os 5x para cá, vai ficar 6x mais 5x é igual a 3.800 mais 2.500 e o 3.000 passa negativo, menos 3.000. Então, ficou 11x é igual a 3.800 menos 3.000 dá 800, e 800 mais 2.500 dá 3.300, que é interessante, né? Porque 3.300 vai dar para dividir pelo 11, então 3.300 por 11 dá 300. Então, ele está 300 de A e ele está 500 menos 300, ele está 200 quilômetros de B. Mas ele perguntou em relação a A, é 300. Ele perguntou é um número múltiplo de. Ele não é múltiplo de 80, não é de 70, não é de 110, ele é múltiplo de 100. Essa é a nossa resposta. Bom, gente, essa questão é bem interessante, até atual em relação às questões que já caíram atualmente. É bem importante você ficar atento a isso, esse tipo de questão. Então, ele dá uma reta numérica. Os números A e B eles estão entre 0 e 1. Então, é muito interessante que você perceba que toda vez que o número está entre 0 e 1, se você eleva ele ao quadrado, ele fica menor. Se você multiplica por ele, o resultado fica, né? Se você multiplicar um número inteiro por ele, ele vai ficar menor. Por exemplo, se eu multiplico 36 vezes um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,25, isso aqui vai dar 9, vai dar um número menor que o 36. E se você divide por um número entre 0 e 1, o resultado, o número inteiro por
Se você dividir o número inteiro por um número entre 0 e 1, o resultado vai ficar maior, né? 36, aqui nesse caso ficaria 36 vezes 4, né? Que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, então eu jogaria o 4 para cima, seria 144. Tem algumas coisinhas para você ficar atento a isso. É falso afirmar que... Falso afirmar. Primeiro aqui, 1 sobre A é maior que 1 sobre B. Imagina, você pode até meio que jogar valores aqui, né? O A 1/3 e o B meio. O A seria 1 dividido por 1/3, que daria 3. Seria maior que 1 sobre B, ou seja, 1 sobre meio, que daria 2. Então, isso aqui é verdadeiro. 3 maior que 2. Letra B. A vezes B, ou seja, 1/3 vezes meio, é menor que A. O A seria 1/3. Então, fica 1/6 menor que 1/3. Verdadeiro, né? B dividido por A, ou seja, meio dividido por 1/3, é menor do que 1. Então, ficaria meio vezes 3 sobre 2 menor do que 1. Ficaria aqui... Aliás, eu coloquei errado aqui. É meio vezes 3 sobre 1, né? Ficaria 3 sobre 2, que daria 1,5 menor do que 1. Essa aqui seria falsa, né? Que seria a nossa resposta. A menos B menor do que 0. 1/3 menos meio, isso aqui daria 6 aqui no MMC, daria 2 menos 3, ficaria menos 1/6, que ficaria negativo, ou seja, menor do que 0, verdadeira. Nossa resposta seria a letra C, beleza? Gente, essa questão aqui é muito interessante. Geralmente, quando ela coloca ela em sala de aula, pouca gente consegue fazer, e no final das contas, ela é uma questão que é só você não ter medo dela. Primeira coisa é que além do x e do y nesse sistema, você tem um k. Então, resolve como se o k fosse um número. O x e o y que são as suas incógnitas, o k é um número. E ele quer que os valores de x e y no sistema serão ambos negativos. Ele quer que o x e o y sejam negativos. Eu vou resolver. X, eu vou pegar essa primeira equação e isolar o x. Vai ser igual a 2y, menos 2y, na verdade, menos k. Vou jogar esse valor lá de baixo. 3 vezes x, então 3 vezes menos 2y menos k, mais 4y, mais 11 igual a 0. Vai ficar menos 6y, menos 3k, mais 4y, mais 11 igual a 0. Então, arrumando aqui, vai dar menos 2y, né, que é o menos 6y mais o 4y, menos 3k, mais 11 igual a 0. Vou jogar o 2y para lá, 2y igual a menos 3k mais 11. Edith, você jogou o y para lá, mas você botou ele aqui na esquerda, é porque é o seguinte, você joga para lá, ficaria menos 3k mais 11 igual a 2y. Isso é a mesma coisa que dizer que 2y é igual a menos 3k mais 11. Então, é a mesma coisa. Então, vamos fazer assim, tranquilo. Menos 2y igual a 3k menos 11, multiplica por menos 1, 2y é igual a menos 3k, aqui menos 3k mais 11. Então, o y vai ser menos 3k mais 11, tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Então, esse é o valor de y. O x, ele vale menos 2y, ou seja, menos 2, vezes o valor de y, que é menos 3k mais 11 dividido por 2, menos 3k mais 11 dividido por 2, menos k. Eu tenho menos k aqui para o x. Então, o x, aqui o menos, esse 2 corta com esse 2, fica 3k mais 11, aliás, menos 11, menos k. Esse fica sendo o valor de x. O x fica sendo 2k menos 11. O x fica sendo isso. Então, aqui está o y, aqui está o x. Ele quer que ambos sejam negativos. Então, o x tem que ser negativo, ou seja, o 2k menos 11, que é o x, tem que ser negativo, tem que ser menor do que 0. Então, 2k tem que ser menor do que 11, o k tem que ser menor que 11 sobre 2. Primeira necessidade do k. E o menos 3k mais 11 sobre 2
tem que ser menor do que zero, que é o valor de y. O 2 passa multiplicando ali no zero, fica zero. Eu só posso fazer isso porque na equação, mas não tem incógnita no denominador. Aqui fica 3k menos 11 multiplicando por menos 1 maior que zero. Então 3k maior que 11, k maior que 11 sobre 3. Então esse aqui são os dois valores de k. Como eu tenho o k menor que 11 sobre 2, para a esquerda do 11 sobre 2, k maior que 11 sobre 3, então o k está entre 11 sobre 3 e 11 sobre 2. 11 sobre 3 e 11 sobre 2, resposta letra B. Questão muito interessante essa aqui, pouca gente consegue fazer essa questão, tá? Então é só fazer como se o k fosse um número e mandar ver sem se preocupar. Vai fazendo como se o k fosse um número, acha o x, acha o y, tudo em função de k, e depois faz o que o exercício pediu, que ambos fossem negativos. Fechou? Bom, essa questão aqui, assinale a alternativa que simplifica corretamente. Aqui o x tem que ser diferente de zero. Então, aqui eu vou dar uma arrumada. Ó. Raiz de 1 mais x4 menos 1 ao quadrado vai ficar x8 menos 2x4, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tudo isso sobre isso aqui ao quadrado também. Fiz ao quadrado em cima, agora eu vou fazer o quadrado de baixo. Vai ficar 4x4. Bom, vou fazer aqui o MMC. O MMC entre 1 e 4x4 vai ficar 4x4. 4x4 por 1 dá 4x4, vezes 1, 4x4. Mais 4x4 por 4x4 dá 1, então fica a parte de cima ali toda vezes 1. Vai ficar só repetir a parte de cima. E aí, a raiz, aqui é a raiz quadrada, tá certo? Então vai ficar a raiz quadrada, 4x4, x8. Aqui é 4x4 menos 2x4 vai dar mais 2x4, mais 1, tudo isso sobre 4x4. x8 mais 2x4 mais 1 é o trinômio quadrado perfeito, que dá x4 mais 1 ao quadrado. Tudo isso sobre 4x4. Resolvendo aqui para cima, a raiz quadrada desse cara aqui vai só cortar aqui, então vai ficar x4 mais 1, e a raiz quadrada de baixo vai ficar 2x2. Né? Raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de x4 fica x2. E aqui está a nossa resposta, ele não deixou dessa forma. Quando eu tenho aqui uma soma, eu posso separar os dois com o mesmo denominador. E aí deu para simplificar ainda o x4 aqui pelo x2. Divide os dois por x2, aqui fica x2 e aqui fica 2. Então fica x2 sobre 2 mais 1 sobre 2x2. É a mesma resposta que a gente já tinha aqui, só que ele só deu uma arrumada. Então a resposta seria letra D. Beleza? Fechamos aqui. Bom, a questão fala, dividindo-se P1 por P2, obtém-se P3 como o resto da divisão. O valor numérico de P3 dividido por 1 menos 2x para x igual a 0 é. Então eu vou fazer a divisão, não vai ter jeito, vou ter que fazer a divisão pelo método das chaves. Aqui eu estou vendo que x4, eu já vou colocar um 0x3 aqui para organizar, mais 2x2, mais 0x, menos 3, tá vendo? Eu completei o polinômio, aquilo que não tinha, o grau que não tinha, eu coloco com 0 para organizar. E aqui fica dessa forma. Então vai dar x2, porque x4 dividido por x2 dá x2, então põe o x2 aqui, multiplica o x2 por todo mundo aqui, x2 vezes x2 dá x4, passa para cá, menos x4, x2 vezes menos 2x dá menos 2x3, passa para cá, mais 2x3, x2 vezes 1 dá x2, passa para cá, menos x2. O resultado deu 2x3, aqui ficou mais x2, mais 0x, menos 3. 2x3 dividido por x2 dá 2x. Agora faz o 2x vezes todo mundo aqui, passando para o outro lado com o sinal trocado.
x2 vezes 2x2 dá menos 2x2, passa para cá, aliás, dá mais 2x3, passa para cá menos 2x3. 2x vezes menos 2x dá menos 4x2, passa para cá mais 4x2. E 2x vezes 1 dá 2x, passa para cá menos 2x. Cortou aqui, 5x2 menos 2x menos 3. Agora, 5x2 dividido por x2 dá 5. Então, fica 5x2, passa para cá menos 5x2. 5 vezes menos 2x dá menos 10x, passa para cá mais 10x. E 5 vezes 1 dá 5, passa para cá menos 5. Tudo isso aqui ficou 8x menos 8. Esse aqui é o nosso resto. Por que esse aqui é o nosso resto? Porque o grau desse cara está menor que o grau desse, você para de dividir do divisor. O grau do resto está menor que o grau do divisor, você para. Então ele quer, então esse cara é o P3. Então eu quero P3, que é 8x menos 8 sobre 1 menos 2x. Para x igual a 0. Então eu vou colocar 8 vezes 0 menos 8 sobre 1 menos 2 vezes 0. Substituir o x por 0. Então 8 vezes 0 dá 0, menos 8 sobre 1 menos 0. Isso aqui deu menos 8 sobre 1, que dá menos 8. E essa é a nossa resposta, letra B. Beleza? Bom, essa aqui é uma questão de equação do segundo grau e ele pede a soma dos inversos das raízes. Gente, a soma dos inversos, se você pode decorar, mas você pode também aprender. Aqui, ó, eu tenho 1 sobre x' mais 1 sobre x duas linhas. Isso aqui, se você fizer o MMC, vai ser x' vezes x duas linhas. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai ficar x duas linhas mais x'. Isso aqui é a soma pelo produto. É menos b sobre a, que é a soma das raízes, sobre c sobre a, que é o produto. Isso aqui é menos b sobre a vezes a sobre c. Cortou o a com a, deu menos b sobre c. Então, a soma dos inversos é menos b sobre c. E ele falou que é igual a 5 sobre 12. Então, menos b sobre c deu 5 sobre 12. Esse aqui é o b e esse aqui é o c. Então, menos k, que é o b, sobre o c, que é 36, é igual a 5 sobre 12. Multiplicou cruzado, ficou menos 12k é igual a 36 vezes 5. O k vai ser 36 vezes 5 dividido por menos 12. Menos 12. Aqui o menos 12 com o 36 dá menos 3. Então ficou k igual a menos 15. Essa é a nossa resposta. Ele falou que k é um número negativo, né? Beleza? Tranquilo aqui? Ele não é primo, não é par e não é natural. Natural são só os números positivos inteiros, né? Incluído o zero. Mas aqui seria a letra A, negativo. Questãozinha de equação irracional. Então, questão de equação irracional. O número que expressa a medida da diagonal de um quadrado é a menor raiz positiva da equação. A área desse quadrado é em unidades. Então, eu vou fazer as raízes da equação. Aqui, x2 menos 1. Já vou jogar esse pessoal que está aqui para o outro lado. É igual a 2x2 menos 2. Né? Troquei o sinal desse, troquei o sinal desse. Joguei para o outro lado. Elevei ao quadrado dos dois lados agora. Então, isso aqui fica x2 menos 1 igual ao quadrado do primeiro, que é 4x2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 8x2, mais quadrado do segundo, que dá 4. Aqui é x4, gente, desculpa, aqui é x4. Então, fica aqui 4x4. Esse x2 passa para cá negativo, ficaria menos 9x2. E esse menos 1 passa positivo, ficaria 5. Então, isso aqui é a equação biquadrada, eu tenho que resolver isso aqui. Então, fica 4y2 menos 9y mais 5, lembrando que y2 é igual a x. E o y4, na verdade, o x2 é igual a y.
e o x4 é igual a y2, mas a gente vai usar isso aqui agora, tá? A gente só usa o x4 e y2 para trocar aqui. Então, aqui o delta vai dar o b ao quadrado, 81, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta aqui deu 80, aqui dá, 16, dá 20 vezes 4, 80. 81 menos 80 dá delta igual a 1. Então, a gente vai ter o y' igual a 9 mais 1 sobre 2a, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar o y' igual a 10 sobre 8, que é 5 sobre 4. E o y, duas linhas, é igual a 9 menos 1 sobre 8, que é igual a 9 menos 1 sobre 8, dá 8 sobre 8, que dá 1. Então, uma das raízes aqui, eu vou ter que o x ao quadrado vai ficar igual a y. Como eu quero a menor raiz positiva, então eu teria o x ao quadrado igual a 5 sobre 4. O x seria a raiz de 5 sobre 4. E mais ou menos. Só que eu vou pegar só a positiva. E o x ao quadrado seria a raiz quadrada de 1. X ao quadrado é igual a 1. O x seria igual a mais ou menos raiz de 1. Só que tem um detalhe. Primeiro que eu vou pegar só as positivas, porque ele pediu só a menor positiva. Só que tem um detalhe a mais. Você é induzido a imaginar que você vai pegar a menor que essa aqui. Só que o detalhe, deu x, né? X igual a 1. Só que eu tenho que conferir se essa raiz realmente é a raiz. Então eu vou substituir aqui, ó. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Deu 0, raiz de 0 é 0. Menos 2 vezes 1, mais 2 igual a 0. Bom, aí bateu. Então essa aqui era menor e ela bateu. Então eu nem vou conferir a outra, porque se ela for raiz, eu não vou usar. Porque ela vai ser maior do que essa aqui. E se ela não bater, aí que eu não vou usar mesmo. Então essa raiz da equação, ela é a diagonal do quadrado. Então a diagonal do quadrado é igual ao lado raiz de 2. Se a diagonal vale 1, 1 é igual ao lado raiz de 2. O lado vai ser 1 dividido por raiz de 2, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. O lado do quadrado deu raiz de 2 sobre 2. Como ele quer a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área deu raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 2 sobre 4. A área do quadrado deu 1 sobre 2, que dá 0,5. Beleza? Então, a resposta seria a letra A. Opa, voltei para a questão anterior. Fechou. Um grupo de alunos contratou uma empresa de turismo para uma excursão com o preço de R$6.000. Na véspera, 5 deles desistiram. Então, a parte de cada um dos restantes ficou aumentada em R$40. Então, você tinha R$6.000, dividiu para N pessoas. Tinha dado um valor X para cada um. Como 5 deles desistiram, ou seja, você vai dividir para N menos 5 pessoas. O valor ficou aumentado de R$40. Então, agora eu tenho X para cada um mais 40, que aumentou para cada um. O valor que cada participante pagará em reais pelo passeio, pagará, é no futuro, então é a segunda parte, que é esse X mais 40. Então, é bom você perceber que você quer o X mais 40. Senão você acha o X e acha que a resposta é o X. Não, ele quer o que você vai, o que o aluno vai pagar. E o que ele vai pagar não é o X, é o X mais 40. Usando aqui o que a gente sabe de divisão, né, que é o dividendo, aqui deu, nos dois o resto é zero, né? Não pode sobrar resto, que senão ficou dinheiro dos 6.000 sem ninguém pagar. Então eu tenho que pagar os 6.000, tem que dar uma divisão exata. Então 6.000, que é o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente. E aqui é a mesma coisa, 6.000 é igual ao n menos 5 vezes o x mais 40. Então, aqui tem algumas formas de fazer. Eu acredito que aí vai de cada um. Então, n é 6.000 dividido por x. Por que eu já faço assim? Isolo o n, que eu quero o x. Então, se eu isolo o n, eu acho o x de cara. Então, ficou 6.000
é igual a n menos 5. Aliás, o n vale 6.000 sobre x menos 5. Tudo isso vezes x mais 40. Então, isso aqui fica 6.000, que é igual a aqui o 6.000 vezes 6.000 sobre x vezes x dá 6.000. 6.000 vezes 40, 6.000 sobre x vezes 40 dá 24, 1, 2, 3, 4, 0, 240.000 sobre x. O menos 5 vezes x dá menos 5x e o menos 5 vezes 40 dá menos 200. Acaba que o 6.000 corta com 6.000, vou fazer o MMC aqui, é x, então vai ficar 240.000 menos 5x2, ou seja, vamos multiplicar todo mundo por x, tá? Mais fácil pensar assim. Menos 200x, tudo isso é igual a zero. Estou vendo que o x ao quadrado está negativo, eu vou dividir todo mundo aqui por menos 5 para o x2 ficar positivo, tá? E ele ficar igual a 1, porque eu estou vendo que todo mundo dá por 5. Então vai ficar x2, todo mundo por menos 5, hein, gente? Estou dividindo todo mundo por menos 5. Vai ficar x2, o menos 200x dividido por 5 dá 40x, menos 40, aliás, mais 40x, que eu estou trocando o sinal de todo mundo também. E o 240.000, dividido por 5, o 20, ali 240 dividido por 5, né? 240 dividido por 5, dá 48, ele vai ficar negativo, que eu estou trocando o sinal de todo mundo, 48, 240 por 5 dá 48, e ainda tem 3 zeros, então ficou 48.000, tudo isso é igual a zero. Bom, e aí eu tenho que achar a equação do segundo grau, resolver essa equação do segundo grau aqui para a gente finalizar. Então, o delta aqui é 40 ao quadrado, dá 1.600, menos 4ac. O A vale 1, o C vale menos 48.000. Então, é 4 vezes 48.000 dá 192.000. O delta dá mais 1.600, dá 193.600. E aí a raiz quadrada de 193.600 dá... Ixi, fiz errado aqui. A raiz quadrada de 193.600 deu 440. Então a raiz de delta deu 440. Beleza, então para finalizar aqui, o x' vai ser menos 40, mais a raiz de delta, que dá 440, sobre 2 vezes A2, 2 vezes 1, 2. E o x duas linhas vai ser menos 40, menos 440 dividido por 2. Como esse valor aqui vai dar negativo, eu nem vou fazer. Então aqui, menos 40 mais 440, isso aqui dá 400, dividido por 2 deu 200. Então o x vale 200, e aí como eu falei, a gente não quer o x, a gente quer o x mais 40, e aí se você não dá esse mole, 200 aqui mais 40, deu 240, esse é o valor que eu quero. Divisor de 500, não. Divisor de 400, não. Múltiplo de 12, sim. Múltiplo de 18, não, né? 240, para ele ser múltiplo de 18, ele tem que ser divisível por 18, e ele não é divisível por 18, ele é divisível apenas por 12. Fechamos aqui. Bom, essa questão aqui é de função, né? E ela é relativamente tranquila, né? Tem o conjunto A e o conjunto B, considerando as relações abaixo de A em B, então o domínio é A contra o domínio é B, assinale a alternativa que representa a função de A em B, domínio A contra o domínio B. Então, se o A é o domínio, eu tenho que ter um correspondente em B para o X e um correspondente em B para o Y. E a única que tem que ser único, não pode ser mais de um. Aqui o X pegou 1, o Y pegou 1, ou o X pegou 2. Aqui o X pegou 3, aqui o X pegou 1 e o Y pegou 1. Essa é a nossa resposta, letra C. Já tinha caído uma questão dessa na EPICAR e caiu recentemente uma questão dessa na Especialista. Interessante, né? Acredito que para EPICAR esse tipo de questão, exatamente desse jeito, não cai mais. Porque a prova está muito mais contextualizada, mas a título de histórico até da prova, para você ter uma noção um pouquinho melhor de função, dos conceitos básicos, está aí essa questão. Mas para a prova de agora, acho bem difícil cair.